Imagina a cena. Um corpo é encontrado na água. A primeira coisa que vem à cabeça é afogamento, certo? Mas, e se eu disser que essa é a resposta fácil e que a verdade pode ser bem mais complexa? Hoje a gente vai mergulhar a fundo na ciência forense por trás dessas investigações para entender como o corpo, mesmo em silêncio, conta sua própria história. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão que os peritos forenses precisam responder. E olha, a resposta raramente está na superfície. É preciso uma investigação minuciosa, quase um trabalho de detetive, para desvendar esse mistério. Vamos começar pelo básico. Só porque um corpo foi achado na água, isso não quer dizer de jeito nenhum que a causa da morte foi afogamento. Essa é só uma hipótese. E a ciência forense existe para provar ou refutar essa hipótese. É aqui que a investigação de verdade começa. Ok, então para todo mundo ficar na mesma página, vamos à definição técnica. Afogamento é, essencialmente, uma asfixia. O líquido entra onde deveria entrar ar e, pronto, a troca de gases é interrompida. Parece simples, né? Mas a forma como isso acontece é o que vai dizer pra gente se foi um acidente, um suicídio ou, quem sabe, um crime. E logo de cara, a investigação já encontra uma encruzilhada. O médico legista precisa decidir qual caminho seguir, porque existem dois cenários principais de afogamento. E, acredite, a escolha entre um e outro muda completamente o rumo do caso. De um lado, a gente tem o que se chama de afogamento verdadeiro. Aqui, a pessoa luta, se desespera, engole e aspira muita água até morrer por asfixia. É um processo. Do outro lado, tem o afogado branco. A morte é quase instantânea. É um choque, um reflexo nervoso tão forte, muitas vezes pelo contato com a água fria, que o coração simplesmente para. A pessoa nem tem tempo de se afogar. E claro, a cena dentro do corpo vai ser totalmente diferente em cada caso. Beleza, agora vamos começar a investigação pelo lado de fora, pela análise externa do corpo. A pele, as mãos, o rosto, tudo isso conta uma história sobre os momentos finais da vítima e sobre quanto tempo ela passou na água. Cada sinal é uma peça desse quebra-cabeça. E aqui a coisa fica bem interessante. A gente precisa separar o joio do trigo. Sinais como pele enrugada ou arrepiada, os chamados de sinais atípicos, só provam uma coisa: o corpo esteve submerso. Ponto. Mas o tal cogumelo de espumas, essa é uma pista de ouro. Essa espuma, que se forma na boca e no nariz, é um sinal típico, uma prova de reação vital. Ela só aparece se a pessoa estava viva, lutando para respirar, misturando ar, muco e água nos seus últimos momentos. E aquela pele enrugada, as mãos de lavadeira, embora não diga a causa da morte, ela funciona como um tipo de relógio forense. Observando quanto a pele já se soltou, os peritos conseguem ter uma boa estimativa de há quanto tempo o corpo está na água, variando de algumas horas até vários dias. É impressionante. Mas a história que a pele conta é só o prefácio do livro. As pistas mais importantes, as mais definitivas, estão do lado de dentro. Chegou a hora da autópsia revelar o que realmente aconteceu. Num caso de afogamento verdadeiro, a primeira grande evidência interna são os pulmões. Eles não parecem normais, estão pesados, encharcados, expandidos, quase explodindo de tanto líquido. É a imagem da luta desesperada por um ar que nunca veio. E não para nos pulmões. Outro sinal de que a pessoa estava viva é encontrar água e detritos, tipo areia, lodo, algas, lá no estômago e nos intestinos. Isso mostra que na tentativa de sobreviver, a vítima engoliu a água do local. É mais uma prova de que havia vida durante a submersão. E olha que fascinante! A química do corpo reage de formas completamente opostas dependendo do tipo de água. Na água doce, que é menos concentrada que o nosso sangue, a água entra na corrente sanguínea e afina o sangue. Já na água salgada, acontece o contrário. O sal puxa o líquido do sangue para dentro dos pulmões, deixando o sangue mais grosso. Essas mudanças são tão específicas que podem ajudar o perito a dizer onde a pessoa se afogou. Bom, a gente já viu um monte de sinais fortes, tanto por fora quanto por dentro. Mas a ciência forense sempre busca a prova cabal, aquela que não deixa nenhuma dúvida. E no caso do afogamento, essa prova vem de uma testemunha minúscula, silenciosa e microscópica. Então, a gente chega no ponto central. Como provar, sem uma única sombra de dúvida, que a vítima estava viva e respirando no exato momento em que entrou na água?
Como ter certeza de que não foi um corpo já sem vida jogado ali? A resposta está nessas criaturinhas aqui, as diatomáceas. Pensa nelas como as impressões digitais da água. Cada rio, lago ou trecho de mar tem sua própria comunidade única dessas algas, e são elas, as diatomáceas, que podem resolver o caso de uma vez por todas. E como funciona? É genial e simples. Se a pessoa está viva, ela expira água e junto com a água vêm as diatomáceas. Com o coração ainda batendo, o sangue age como um sistema de entrega, levando essas algas para o corpo todo, até para lugares bem distantes como o fígado, os rins e a medula óssea. Agora, se a pessoa já estava morta ao cair na água, não tem circulação. As diatomáceas podem até entrar nos pulmões, mas ficam por ali. Não viajam pelo corpo. É a prova definitiva. Certo, agora é hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça. O perito vai pegar os sinais externos, os achados da autópsia, os resultados do laboratório e vai montar o cenário completo do que aconteceu para dar o veredito final. E aí a gente volta para o afogado branco, aquele que morre por choque. Nesse caso, a falta de sinais de afogamento é, por si só, uma evidência. Ela força os investigadores a procurarem outra coisa. Será que tem algum trauma, algum veneno? A ausência de uma história força a busca por outra que pode ter sido mascarada pela água. Resumindo, então, essa é a lista de verificação que leva a um diagnóstico de afogamento. Começa com um cogumelo de espumas, passa pelos pulmões encharcados e pelas mudanças no sangue e é coroada pela prova de fogo, encontrar diatomáceas na medula óssea. Juntos, esses marcadores não deixam dúvida. No fim das contas, todo corpo encontrado na água é um livro escrito numa língua muito complexa, uma mistura de biologia e química. E a ciência forense é a ferramenta que a gente tem para decifrar essa língua, para traduzir o silêncio da morte em respostas concretas.